O microfone já está aí? Boa noite, Jardim. Aqui à sua esquerda. Aqui. Sidão Marinho, Litoral News. Queria que você fizesse uma análise da partida e a pergunta: o resultado é o resultado que você já esperava? É o resultado que você já trabalhava com o grupo para levar um bom jogo para o Maracanã? Obrigado. Acho que foi um jogo equilibrado, com um pequeno ascendente do Flamengo nos números, não é? Entre duas boas equipas, o resultado, acho que é um resultado positivo. Vai haver um segundo jogo. Não foi por acaso que estes jogos que aconteceram agora, este horário, todos empataram. Funcionando. Está funcionando. Chegar mais perto. Um pouquinho. Tá. E pronto, e estamos no intervalo do jogo. E temos que, na nossa casa, voltar a repetir uma boa exibição, com o objetivo que é de qualificar, mas sempre ter atenção à qualificação da equipa do Cruzeiro. Jardim, Marcelo Braga, está ao vivo aqui na Paramount Plus. Queria que você falasse sobre as substituições, a entrada do Pedro e do Paquetá. Logo na sequência já sai o gol de empate, né? O Paquetá no primeiro toque na bola. O que você pensava naquele momento? E falasse também sobre a recepção do torcedor do Cruzeiro, como você reagiu aí. Em relação às substituições, demos alguma frescura no meio ofensivo e no atacante. O Arrasca e o BH estavam um pouco fatigados. Temos os jogadores como o Pedro no banco e o Paquetá, mesmo que o Paquetá ainda não esteja no seu melhor, porque vem de uma integração e ainda tem dificuldade de ter algum ritmo, mas refrescamos a equipa e pronto, e acabou por surgir o gol do empate através desse jogador. E foi importante, porque nós não mudamos o esquema, só refrescamos as peças. Em relação à recepção, é assim, eu tenho um carinho especial por esta torcida, não é? Mas pena minha que houve pessoas que criaram um ódio muito grande. Criaram um ódio em relação à minha pessoa, porque é mais fácil na vida a gente se esconder do que peitar a verdade. Mas eu estou muito tranquilo comigo próprio e acho que os adeptos fizeram o seu papel. E agora falar dos nossos adeptos que vieram aqui, gritaram, apoiaram a equipa, isso para mim é que é de revelar, e que no Maracanã a gente tenha o apoio de toda a gente. Jardim, boa noite. Marcelo Neves, Globoesporte.com. O Emerson Royal é um jogador que jogou toda a fase de grupos e foi titular mais uma vez. No Brasileiro tem jogado o Varela. Se você pudesse explicar se o Emerson Royal é de fato o seu titular da Libertadores e a comparação entre eles, o que você vê em cada um para esse tipo de jogo? Não, são dois jogadores de grande qualidade, quer o Varela, quer o Royal. Quando nós pretendemos um jogo mais envolvente e um jogo em que a bola está muito mais no nosso poder, muitas vezes utilizamos o Varela. Nos jogos normalmente da Libertadores são jogos mais agressivos, mais de duelos, e o Royal nisso também é extremamente forte, por isso extremamente satisfeito de ter as duas opções, que são dois jogadores muito importantes para mim como treinador. Jardim, tudo bem? Boa noite aqui na frente. Tudo bem? Paparazzi. Gabriel Orfan, canal Paparazzi Rubro-Negro. Mister, queria que você falasse um pouco sobre a sua escolha dos 11 iniciais, especialmente no ataque, né? Você começou com o Bruno e com o Pedro no banco. Se você esperava que o Cruzeiro talvez entrasse de uma forma diferente, atacando mais e com isso gerando espaço para que o Bruno pudesse jogar em velocidade nas costas do zagueiro. Queria que você explicasse isso. Se puder também, aos 2 minutos de jogo, lá no começo, o Carrascal foi aquecer. Foi algum jogador que sentiu ali naquela hora? Obrigado. Não, em relação à segunda pergunta, o Carrascal foi a aquecer porque o Lino levou uma pancada e senti alguma dificuldade, mas depois voltou outra vez ao jogo. E em termos de estratégia, eu acho que não mudamos muito daquilo que tem sido o nosso cenário na Libertadores. Muitos destes jogadores têm jogado na Libertadores, no campeonato às vezes coloco outros. O importante é termos soluções para
cada jogo sermos competitivos e procurar os resultados, que é isso que os torcedores querem, os resultados, e eu como treinador também. Aqui, boa noite. Você falou agora há pouco sobre as opções pelo lado direito, né, as duas opções na lateral direita. Também falou agora sobre ter alternativas, respondendo a pergunta do colega. Mas no lado esquerdo, na lateral esquerda, hoje só tinha a opção, de fato, do Ayrton Lucas. Já está um tempo sem o Alexandro. Quanto isso é prejudicial, não ter uma alternativa no lado esquerdo, nesse momento crucial da temporada? Obrigada. É assim, o nosso lado esquerdo, pronto, tem um jovem jogador no banco, que é o Johnny. É um jogador que eu acredito muito. É um jogador que eu acredito que a médio prazo vai jogar mais jogos no Flamengo e no futuro. Mas com certeza que um jogo com esta intensidade não era o momento correto para estar a lançar um jovem, porque um erro podia acabar com a sua carreira, não é? Mas acredito que se houver alguns problemas de lateral, ele um jogo ou outro vai ter que ser utilizado e como já foi utilizado na interseção em Portugal e tive muito bem. Boa noite, Jardim. Bruno Castanha, Arena Flá, Zona Rubro-Negra. Queria que você falasse um pouquinho dessa marcação do Cruzeiro, muito tempo marcando individual, né, no último terço, acompanhando um espaço grande. Você estava preparado para isso? Foi uma surpresa? E se a tua escalação foi baseado também nessa questão da marcação do Cruzeiro? Obrigado. Hoje em dia toda a gente vê os jogos, o Cruzeiro vê os nossos jogos, nós vemos os jogos dos Cruzeiros, é uma estratégia, marcação individual em termos de meio campo e a linha defensiva. Pronto, e nós como adversário nós temos é tentar ultrapassar essa situação e cada um utiliza a sua estratégia, nós utilizamos a nossa e o Cruzeiro utiliza a sua. O que é que aconteceu? Claro, com a marcação homem a homem, às vezes é mais difícil ter bola, principalmente algumas unidades nossas mais técnicas, mas ao mesmo tempo eu acho que houve alguma mobilidade, houve mudanças de posição que permitia a gente criar alguns espaços para conseguir ter a bola. Mister Roque, coluna do Fla. O Flamengo finalizou 15 vezes, dominou determinada parte do jogo, sofreu quando tinha que sofrer. Queria saber se na sua análise o empate foi um resultado justo ou você acredita que o Flamengo merecia ter saído com a vitória hoje aqui no Mineirão? Eu volto a repetir aquilo que disse logo de início. Eu acho que foi um jogo equilibrado com um ascendente do Flamengo. O Cruzeiro acabou por chegar ao gol num grande gol, não é? Os grandes golos também é de valorizar e dei logo sair do campo, dei parabéns ao Rui pelo gol que ele fez. Nessa altura o jogo estava um pouco equilibrado, não é? Nós fomos à procura da despesa do jogo, acabamos por empatar. Com certeza que o Carrascal tem uma jogada que pode também finalizar. O Cruzeiro tem um contra-ataque também bom. Pronto, acaba-se se ajustar o resultado à performance das duas equipas. Jardim, aqui. Canal Luiz Antônio Rubro-Negro, canal Robin RN. Jardim, a ausência hoje do banco, né, da relação do Luiz Araújo e o Wallace Ian. Algum problema com esses dois jogadores? Físico, técnico? Sim, o Araújo é um problema físico, que ele está de fora já uns 4 ou 5 semanas, não é? Ele começou a treinar tem 2 dias, ainda não estava em condições para vir ter connosco. O Wallace foi a opção em relação à escolha, porque com toda a gente disponível começa a ter que alguém ficar de fora, não é? Jardim, Ivan Trindade, canal Fla Urgente. Você disse há pouco que essa formação que entrou hoje é a formação que vem jogando na Libertadores. Então, para o jogo da volta, a torcida pode esperar essa mesma formação com Pedro e Paquetá de reservas? É assim mesmo que o time vai continuar jogando? Você está-me a fazer uma pergunta muito difícil, porque eu ainda tenho que pensar no jogo do campeonato que jogamos daqui a 3 dias. É um jogo importante, vocês sabem que nós encurtamos agora a distância para o Palmeiras e não podemos abordar o jogo do próximo domingo de forma leviana. Temos que pensar primeiro nesse jogo para depois pensarmos no jogo do Cruzeiro da segunda mão, como o fizemos com o Vitória, e depois pensamos neste jogo de hoje. Não vale a pena a gente dar um passo à frente do outro.
Nós sabemos que quer o Paquetá, quer o Pedro são dos jogadores titulares, não é? Mas a gente tem 15 ou 16 jogadores que são titulares. Depois isso vai depender do momento, da escolha, da análise que eu fizer o adversário e daquilo que eu quero começar no jogo. Com certeza, se esses começarem, os outros vão entrar, se esses não entrarem, os outros vão começar. Mas a minha preocupação agora é o jogo com o Mirassol que nós temos daqui a 3 dias. Jardim, boa noite. Aqui. Marcos Botelho, Rede TMC. É claro que teve um encontro lá no primeiro turno, na quinta rodada, foi seu segundo jogo, né, comandando o Flamengo. Mas aqui agora uma outra comissão, outro trabalho. Qual a principal diferença que você encontra no Cruzeiro de hoje para aquele Cruzeiro que você abdica de dar a sequência no seu trabalho ao final do ano? Eu abdico, não. As duas partes abdicaram. Não, é fácil vender uma ideia do Jardim abdicar, não. As duas partes abdicaram. Em relação às diferenças, são cruzeiros que jogam num modelo diferente, não é? Hoje em dia o Cruzeiro joga num modelo mais de marcação, homem a homem. Com o Tite não era assim. Com certeza que neste momento está uma equipa mais confiante, mais organizada, por isso tem mostrado os resultados que tem feito, não é? Em termos quer de campeonato, quer de Libertadores e de Taça. Mas pronto, os jogadores continuam lá, os jogadores que eram as mais-valias nessa altura continuam a ser outra vez as mais-valias, como era o Gerson, o Mateus, o Caio, o Fabrício, todos eles. Por isso acaba por ser 12 estilos diferentes, mas sempre uma equipa competitiva, que esse jogo eu lembro-me que fui no Maracanã e foi um jogo extremamente competitivo, apesar do resultado ter ficado 2-0. Boa noite, Jardim, Rafael Rádio Fã. A respeito desse reencontro seu, né, com a torcida do Cruzeiro, você falou que é mais fácil ter ódio do que entender a verdade. Explica pra gente melhor o que é essa verdade, porque quando uma das últimas suas entrevistas na Toca, você falou que nós brasileiros não acreditávamos muito nas palavras das pessoas, tal, e você falou que no Brasil só treinaria o Cruzeiro. Por isso esse agito, né, do torcedor em relação ao que você falou, o que fez você mudar mesmo a sua palavra? Não, eu já vos disse que aquela informação que eu dei sobre esse assunto foi numa questão que eu pensava que ia ficar aqui mais um tempo no Brasil, acabou por não acontecer, como eu já disse, as partes entenderam-se não continuar, e a minha ideia não era voltar ao Brasil, sinceramente, era ficar talvez no Médio Oriente. Começou a guerra no Médio Oriente, acabou por não ter espaço lá, que era o que eu pretendia. Apareceu o Flamengo e ninguém pode dizer não ao Flamengo. O Flamengo, a gente quer ou não, é o maior clube da América do Sul e ninguém pode dizer não ao Flamengo, e por isso eu aceitei voltar ao Brasil. Já pedi desculpas em relação a essa situação de ter dado uma opinião que não voltava e voltei a minha palavra atrás, mas em relação às outras situações estou muito tranquilo porque sei muito bem o que aconteceu. E muitos de vocês sabem, só que às vezes é melhor chutar para o lado e fechar os olhos. Jardim, você... Meu amigo, tudo bem? Como está você? Tudo bem. Você falou dessa questão da torcida. Mas como que foi esse reencontro com os atletas, né? Tem uma história do ano passado. Como é que foi esse reencontro, essa volta ao Mineirão, vendo esses jogadores que você comandou até pouco tempo? Obrigado. Eu tenho uma relação muito, muito próxima com os jogadores. Vocês viram isso já no primeiro jogo, quando fui lá no Maracanã. Hoje viram a equipa técnica, os trabalhadores do clube, boa relação com a direção. Mas quando se passa mais informações para fora, os adeptos é que... mas eu não vou criticar os adeptos. Os adeptos às vezes acreditam naquilo que passam para eles. Mas continuo a gostar do Cruzeiro. O Cruzeiro é uma equipa que eu vou levar sempre no coração, mas infelizmente as coisas aconteceram desta forma, mas eu prefiro ser eu prejudicado do que estar a prejudicar outros que eu até tenho uma relação especial. Jardim, Lucas Brandão, Rádio Jovem Pan News. Cruzeiro era um time, quando você treinava, de muita transição e não tanta posse de bola. A gente viu o Flamengo hoje com muita mais posse de bola. Por que essa mudança no estilo de jogo? É por conta dos jogadores que você tem ou realmente
Você acha o estilo de jogo mais ofensivo, mais efetivo? Não, a posse de bola é uma coisa importante na construção, não é? Quando nós temos uma ideia de construção. O Flamengo, com certeza, que é uma equipa que hoje em dia tem mais posse de bola, porque também os adversários baixam mais o bloco. Você lembra-se quando eu cheguei ao Cruzeiro, o Cruzeiro estava num momento também difícil, um momento em que os adversários não respeitavam o clube, não respeitavam a equipa, e muitas vezes vinham para cima de nós, davam espaços nas costas e nós aproveitávamos essa situação, mas com certeza que muitas dessas ideias de transição ainda aparecem hoje em dia. Hoje vejo o Caia ainda a procurar a profundidade, vejo os pontas a procurar, mas com certeza que tem jogadores que também conseguem manter a posse de bola. E pronto, são estilos diferentes e adaptados à situação que cada um está a viver, não é? Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado a vocês. Boa viagem.